Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não para estranhos, pelo menos. Mas às vezes a gente precisa soltar as coisas, mesmo que seja só para não enlouquecer de tanto guardar. Você já sentiu aquele peso no peito que parece que vai te esmagar se você não dividir com alguém? Pois é. Tudo começou num domingo de manhã, um daqueles dias quentes de outubro em que o sol já queima antes das 8. Eu tinha acordado cedo para preparar o café da manhã, como sempre. O cheiro de pão torrado e café coado enchia a casa, e o rádio ligado baixo na cozinha tocava um hino da harpa cristã. O número 23, se não me engano. Asterisco, Deus é amor, em Cristo se revelou. Asterisco, eu cantava baixinho enquanto batia os ovos para fazer um bolo simples, daqueles que o meu marido, João, gostava. Ele trabalhava desde cedo na oficina, mas aos domingos a gente tentava fazer alguma coisa juntos, mesmo que fosse só tomar café na mesa da cozinha. João entrou em casa mais cedo aquele dia. Eu ouvi a porta da frente rangendo e os passos dele no corredor. Quando ele apareceu na cozinha, estava com a camisa suja de graxa e o rosto sério. Não era comum ele chegar assim tão quieto. Ele se sentou à mesa, passou a mão no cabelo curto, quase raspado, e suspirou fundo. "O que foi, João?" Perguntei, servindo o café para ele. Ele demorou para responder. Tomou um gole do café, olhando pro fundo da xícara como se a resposta estivesse lá. "Aconteceu uma coisa ontem à noite, Maria. Uma coisa que eu não tô conseguindo tirar da cabeça." Meu coração deu um salto. João não era de ficar assim, abalado. Ele era homem de poucas palavras, mas quando falava era direto. Eu me sentei do outro lado da mesa e esperei. Eu estava voltando da reunião na igreja, já era tarde. Quando passei pela rua da padaria, vi a luz acesa na casa da irmã Clara. Achei estranho, porque ela morava sozinha e sempre apaga tudo cedo. Daí eu parei o carro para ver se estava tudo bem. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Quando eu bati na porta, ninguém respondeu. Mas eu ouvi uns barulhos lá dentro. Empurrei a porta que estava só encostada e a voz dele falhou. "E o que, João?" Minha mão tremia um pouco ao segurar a xícara. Ela estava no chão da cozinha, Maria, com as mãos cheias de sangue, e um facão do lado. Eu levei a mão à boca. A irmã Clara era uma das mulheres mais tranquilas da congregação. Sempre sorridente, sempre disposta a ajudar. Ela tinha uns 40 anos, morava sozinha depois que o marido morreu num acidente de carro uns 5 anos atrás. Não fazia sentido. "Ela se matou?" Perguntei, a voz quase um sussurro. João balançou a cabeça. "Não, ela estava tentando matar o marido." Fiquei confusa. "Mas o marido dela morreu, João. Todo mundo sabe disso." "Não é esse marido, Maria. É outro." O silêncio que veio depois foi tão pesado que dava para sentir o peso no ar. Eu não entendia. "Como assim, outro marido? Ela casou de novo? Em segredo?" "Não." João olhou para mim, os olhos escuros cheios de algo que eu não conseguia decifrar. "Ela nunca se casou de novo. Mas ontem à noite, ela estava com um homem na casa dela. E quando eu entrei, ela estava em cima dele com um facão, gritando que ele era um demônio, que tinha voltado para destruí-la." Eu senti um arrepio. Isso não era coisa de gente sã. A irmã Clara sempre foi tão equilibrada. "E o homem?" Perguntei. "Sumiu. Quando eu entrei, ela estava sozinha no chão, o facão do lado, e a porta dos fundos aberta. Não tinha ninguém mais lá. Só um cheiro estranho. Como queimação." "Você chamou a polícia?" "Não." João baixou a voz. "Você sabe como é, Maria. A gente não pode se meter nessas coisas do mundo. Além do mais, ela é da igreja. Se a polícia se meter, vai ser escândalo. Os irmãos não vão entender." Eu sabia que ele tinha razão. Na congrega, a gente resolvia as coisas entre nós. Não era certo expor os problemas para fora. Mas aquilo era grave. Muito grave. E ela? O que aconteceu com ela? Eu levei ela pro hospital. Falei que ela tinha caído e batido a cabeça. Os médicos deram uns pontos na mão dela e mandaram repouso. Mas ela não para de repetir a mesma coisa, que o marido dela voltou para pegá-la. Que ele não é homem, que é uma coisa ruim. Eu não sabia o que dizer. Aquilo tudo parecia um pesadelo. "Você acha que ela tá doente da cabeça?" Perguntei, sem jeito. João não respondeu de imediato. Ele coçou a barba por fazer, os olhos fixos no chão de terra batida do quintal, como se procurasse alguma resposta ali. O silêncio ficou tão pesado que até o barulho dos grilos pareceu sumir. "Não sei, menino," ele falou por fim, com a voz rouca. "Mas eu conheço a Dona Maria desde que ela era moça. Nunca vi ela assim. Não é loucura não. É medo. Medo de verdade." Eu engoli em seco. O ar estava úmido, grudento, como se a noite inteira estivesse segurando a respiração. "E o marido dela?"
Onde que ele tá? João balançou a cabeça devagar. Sumiu. Faz 3 dias. Ninguém viu ele sair da cidade, ninguém viu ele em lugar nenhum. Só a Maria falando que ele voltou, mas pra ela ele não é mais o mesmo. Um calafrio subiu pela minha nuca. Lembrei do jeito que ela tinha me olhado no hospital, os olhos arregalados, as pupilas tão dilatadas que quase não dava pra ver a íris. Asterisco, ele não é homem asterisco. Você acha que ela tá falando a verdade? Perguntei, mesmo sem querer saber a resposta. João se virou pra mim de repente, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, não era medo. Era algo pior. Era como se ele já tivesse aceitado uma coisa que eu ainda não conseguia entender. Eu acho que a gente não deve mexer nisso, ele disse baixo. Não é coisa pra nós. Não é coisa pra ninguém. Mas e se ela tiver certa? E se esse troço voltar? Ele segurou meu braço com força, os dedos grossos apertando minha pele. Então a gente reza. E fica longe. Porque se for o que eu tô pensando, não adianta polícia, não adianta médico, não adianta nada. Entendeu? Eu não entendi. Não queria entender. Mas o jeito que ele falou, a maneira como a sombra dele parecia se esticar mais que o normal na luz fraca do poste, me fez calar a boca. E agora? O que a gente faz? João soltou meu braço e deu um passo para trás, como se de repente eu estivesse contaminado por alguma coisa. Nada. A gente não faz nada. Você vai para sua casa, vai dormir, e esquece que ouviu isso. Amanhã cedo, eu levo umas coisas para Maria, comida, água benta, 1/3. E você fica quieto. Eu ia argumentar, ia dizer que não dava para ignorar uma coisa dessas, mas algo no olhar dele me paralisou. Não era ameaça. Era pior, era resignação. E se ela morrer? A pergunta saiu sem eu querer. João virou as costas e começou a andar em direção à casa dele, os passos arrastados. Se for pra morrer, ele falou sem olhar para trás, melhor ela do que a gente todo. Fiquei parado ali, ouvindo o barulho dos meus próprios batimentos cardíacos. A noite parecia mais escura do que antes, as estrelas mais distantes. E de repente, sem motivo nenhum, lembrei do cheiro de enxofre que tinha sentido perto da casa da Maria quando fui levar ela pro hospital. Não contei isso pra ninguém, nem pro João, porque algumas coisas a gente sabe que não deve falar, mesmo quando elas começam a acontecer bem na sua frente. A manhã seguinte chegou com um sol pálido, como se a luz também estivesse doente. Acordei com a camisa colada no corpo, suor frio e o gosto de terra na boca. Não tinha sonhado com nada, ou pelo menos não me lembrava, mas a sensação de que algo estava errado me apertava o peito como uma mão invisível. Saí de casa sem tomar café. A rua estava vazia, só o vento mexendo nas folhas secas do chão. Quando passei pela casa da Maria, a porta estava entreaberta, balançando devagar. Não tinha ninguém na varanda, nem sinal de movimento lá dentro. Parei, esperei. Nada, e empurrei a porta com o pé. O cheiro bateu primeiro. Uma mistura de mofo, coisa podre e aquele enxofre de novo, mais forte agora, como se alguém tivesse queimado pólvora dentro da casa. As paredes estavam manchadas de umidade, o chão coberto por uma poeira grossa que grudava nos pés. No canto da sala, a cama de Maria ainda estava desarrumada, os lençóis amarelados jogados no chão. Maria? Chamei, mesmo sabendo que não ia responder. Silêncio. Foi então que vi as marcas no assoalho. Risco longo, como se algo pesado tivesse sido arrastado da cama até a cozinha. Segui o rastro com os olhos, depois com os pés, devagar. A porta da cozinha rangeu quando empurrei. Ela estava sentada à mesa, de costas para mim. Maria, falei mais baixo dessa vez. Não se mexeu. O cabelo dela, antes preso num coque desmanchado, agora caía solto pelas costas, grudado em algo escuro que escorria pela nuca. A blusa estava rasgada nas costas, a pele por baixo inchada, roxa, como se tivesse levado uma surra de algo com garras. Respirei fundo e dei mais um passo. Foi quando vi a faca. Estava cravada na madeira da mesa, bem na frente dela, o cabo tremendo levemente, como se alguém tivesse acabado de soltar. A lâmina brilhava, limpa demais para aquele sangue todo. E as mãos dela? Deus do céu, as mãos dela estavam pregadas na mesa por 2 pregos grossos, um em cada palma, a carne rasgada em volta do ferro. Não, saí correndo para trás, tropecei na própria perna, caí de joelhos. Foi aí que ela virou a cabeça. Os olhos não eram mais dela. Ou melhor, eram, mas não eram. A íris tinha sumido, substituída por um negro tão profundo que parecia sugar a luz. A boca se abriu devagar, e um som saiu, não era voz, não era gemido, era algo entre um chiado e um riso, como ar escapando de um pulmão furado. Você veio, disse, ou achei que disse. Os lábios mal se mexeram.
Levantei cambaleando, bati com as costas na parede. A faca parou de tremer. Maria, ou o que sobrou dela, inclinou a cabeça para um lado como um pássaro curioso. Eles estão com fome, falou. Dessa vez a voz era dela, mas distorcida, como se viesse do fundo de um poço. Você vai ajudar. Eu não fiz nada. Minha garganta doía de tanto engolir em seco. Ela sorriu. Ou tentou. Os dentes estavam pretos, lascados. Ainda. Corri. Não olhei para trás, não parei quando ouvi o barulho da cadeira arranhando no chão. Não parei quando o som dos pregos sendo arrancados da madeira ecoou pela casa como unhas em ardósia. Saí porta fora, desci a rua aos trancos, os pulmões queimando. Só parei quando cheguei na praça ofegante, e me joguei no banco debaixo da gameleira. João estava lá, sentado no outro lado, fumando. Você viu? Perguntei, sem fôlego. Ele deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Vi. E por que você tá aí parado como se fosse normal? Porque não adianta, ele esmagou a bituca no chão. Já tentou correr? Balancei a cabeça. Não dá. Eles sempre acham. Eles asterisco quem, João? Ele se levantou, cuspiu no chão. Você sabe. E eu sabia. Desde a primeira vez que senti aquele cheiro perto da casa da Maria. Desde a noite em que o gado começou a morrer sem marca de dente, só os olhos arrebentados. Desde as histórias que minha avó contava quando eu era criança, baixinho, para não chamar atenção. O que a gente faz? Minha voz tremeu. João olhou para trás, na direção da casa da Maria. Alguma coisa se mexeu na sombra da porta. Não era ela. Ou era, mas não sozinha. A gente espera, ele disse. E reza para quando chegar a nossa vez seja rápido. A sombra na porta da Maria não se mexeu de novo, mas eu senti o peso dela no peito como se fosse uma mão me empurrando para trás. João coçou a barba por fazer, os dedos trêmulos. O cheiro de terra queimada e coisa podre vinha forte do mato, mesmo com o vento virando para norte. Você acha que eles estão dentro já? Perguntei, sem tirar os olhos do lugar. Ele não respondeu. Em vez disso, pegou o facão que estava encostado no tronco da gameleira e passou a palma da mão pela lâmina devagar, como se estivesse acalmando um bicho. O barulho do aço raspando na pele me deu arrepios. João, cala a boca, ele cortou, sem olhar para mim. Escuta. Eu fechei os olhos. Primeiro, só ouvi o vento nas folhas secas e o zumbido dos mosquitos. Depois, um rangido fraco, como se alguém estivesse pisando nas tábuas podres do alpendre da Maria. Não era o peso de um homem. Era mais leve e mais espalhado. Como se várias coisas pequenas estivessem se arrastando. Merda, João sussurrou. A porta da casa se abriu sozinha, devagar, com um gemido de ferrugem. Não tinha ninguém atrás dela. Só a escuridão, densa demais para ser só falta de luz. Algo saía de lá, não como um corpo, mas como uma mancha que ia tomando forma no ar. O cheiro bateu em mim como um soco, carne estragada pelo queimado, aquele fedor de coisa que não deveria existir. João segurou meu braço com força. Não corre, ele disse, os dentes cerrados. Se correr, eles brincam com a gente antes. Eu queria vomitar. Minhas pernas não obedeciam, travadas no chão como se tivessem crescido raízes. A mancha na porta agora tinha olhos. Não dois. Vários. Pequenos, brilhantes como os de um bicho noturno, mas humanos demais nos cantos, nas rugas ao redor. E sorriam. Ou pelo menos era o que parecia, porque onde deveria ter boca, só tinha um rasgo úmido que se abria e fechava. João, por favor, minha voz saiu fininha, quebrou no meio. Ele não tirou os olhos da coisa. Reza, foi tudo que disse. Não sabia nem por onde começar. Minha avó falava para fazer o sinal da cruz 3 vezes, cuspir no chão e pedir perdão pelos pecados. Mas quais pecados? Os meus não deviam ser nada perto do que estava ali na minha frente, se aproximando, o cheiro envenenando o ar. A coisa eles asterisco, porque agora dava para ver que não era uma só, avançou. Não andava. Deslizava como fumaça com ossos por baixo. João levantou o facão, mas a mão dele tremia tanto que a lâmina balançava. Vai embora, ele gritou, a voz grossa de medo. Isso aqui não é com a gente. Uma risada saiu do rasgo onde deveria ser a boca. Não era humana. Era como o som de galhos secos quebrando debaixo dos pés, misturado com um choro abafado. De criança. João, chorei. Ele me empurrou para trás, sem tirar os olhos daquilo. Corre para casa da sua avó. Asterisco agora asterisco. Mas e você? Eu seguro eles o quanto der. Não tinha tempo para discutir. Virei as costas e saí correndo, tropeçando nas pedras, caindo, levantando, o coração batendo tão forte que doía. Ouvi João berrando algo atrás de mim, mas não entendi as palavras. Depois, um grito. Um som molhado, de faca cortando carne. Não olhei para trás.
A casa da vó ficava a uns 5 minutos de caminho, mas pareciam horas. Cada sombra nas árvores poderia ser asterisco eles asterisco. Cada barulho nos matos poderia ser asterisco eles asterisco me seguindo. Quando finalmente avistei a luz amarela da lamparina através da janela, quase caí de joelhos. Vó! Gritei, batendo na porta. Vó, abre! Ela demorou. Ouvi passos arrastados do outro lado, a chave girando na fechadura. Quando a porta se abriu, sua cara estava pálida, os olhos arregalados. Deus me livre! Ela sussurrou, me puxando para dentro. Você trouxe eles até aqui? Não foi eu. Gaguejei. João tá lá. Eles estão comendo ele. Vó fechou a porta com força, trancou, empurrou a cômoda na frente. Depois pegou o terço que estava em cima da mesa e começou a rezar alto, as palavras saindo atropeladas. Santa Bárbara, nos proteja. São Jorge, nos defenda. Espíritos do mal, voltem pro inferno de onde nunca deveriam ter saído. Do lado de fora, algo arranhou a madeira da porta. Não era um animal. Era como se várias unhas estivessem riscando, procurando uma fresta. A cômoda tremeu quando bateram na porta. Um som surdo, como se tivessem jogado o corpo do João contra a madeira. Vó apertou o terço até os nós dos dedos ficarem brancos, mas não parou de rezar. Eu recuei até esbarrar na parede, o coração batendo tão forte que doía. Não adianta, falei, a voz sumindo na garganta. Eles vão entrar. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto coisa pior. Cala a boca e pega a faca. A faca? A de cortar pão, em cima do balcão, manchas de ferrugem no cabo. Quando estendi a mão, ela tremia tanto que quase derrubei o prato de louça ao lado. Do lado de fora, o arranhar virou um rosnado baixo, como se estivessem mastigando a porta. Vó, e se? Não tem asterisco se asterisco. Ela cortou, puxando a cortina da janela com um puxão seco. Vamos pela cozinha. E não olha para trás. A porta dos fundos rangeu quando a empurramos. O quintal estava escuro, só a luz fraca do poste lá na rua. Vó segurou meu pulso com força de machucar. Corre! Pra a igreja. Não precisei perguntar por quê. Sabia que se eles entrassem na casa, não ia sobrar nem osso para enterrar. Corri atrás dela, os pés afundando na terra molhada. O vento cortava como lâmina, e o rosnado agora vinha de todos os lados, como se o próprio ar estivesse vivo. Vó não olhava para trás, mas eu não resisti, virei a cabeça por um segundo. Vi as sombras se arrastando entre as árvores, mais rápidas que a gente. Uma delas parou, erguida sobre duas pernas tortas, e sorriu com algo que não era boca. Asterisco mais rápido, menina. Asterisco, vó me puxou com tanta força que quase caí. Tropecei no portão da igreja, a madeira podre caindo aos pedaços. Dentro, o cheiro de cera queimada e mofo. Ela trancou a porta com a tranca de ferro, ofegante. Não adianta, falei, ouvindo as unhas riscando a madeira. Eles vão entrar. Vó acendeu um fósforo. Na luz trêmula seus olhos brilhavam como os deles.